O Grêmio empatou com o Fluminense lá no Rio de Janeiro em 2-2. Era algo que a gente estava prevendo. Gostaria que saísse com uma vitória como começou. O Grêmio abriu o placar, depois tomou a virada e no final de pênalti, com o gol do Reinaldo, o Grêmio faz o 2-2. Mas eu quero falar com vocês não somente sobre o que aconteceu durante o jogo, mas sim a entrevista do técnico Renato Portaluppi após o jogo. Eu acreditava que ele iria para essa entrevista um pouco mais tranquilo, falando exatamente sobre o jogo, o que ele pensou e o que ele estaria projetando do Grêmio a partir de então e as suas escolhas. Mas ele fez tudo diferente do que aconteceu na última entrevista quando o Grêmio venceu o Atlético Goianiense. Só pancada. Deixa eu te contar isso, mas dá aquele like para nós, se inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte. O técnico Renato deixou a desejar de novo numa entrevista, dessa vez no Rio de Janeiro, num jogo contra o Fluminense, que o Grêmio começou bem. Foi lá, fez o gol com o Martin Braithwaite, uma jogada de contra-ataque, um esquema que o Grêmio que ele desenhou e que estava dando certo até aquele momento. Depois o Fluminense acabou ajustando o time, ajustou a marcação e conseguiu jogar e fazer a virada em 2-1. Aí no final do jogo, um pênalti, né, em cima do Arezzo, o Reinaldo converteu, fez o 2-2 e o Renato foi para a coletiva deixar todo mundo desesperado por conta das perguntas que foram feitas e ele não soube conduzir elas como fez na outra coletiva quando venceu o Atlético Goianiense. Bom, ele já fala sobre a forma que jogou, que ele escolheu jogar dessa forma, no contra-ataque, por isso que entrou com 100 meias, deixando o Miguel Monsalve e o Franco Cristaldo no banco, para ganhar em velocidade com Arezzo e Soteldo. E aí o Edenilson acabou fazendo essa ligação dos volantes com o ataque do Grêmio. Alguma coisa conseguiu, outras não. No início até eu achava que o Grêmio seria prejudicado, que se marcasse bem o Soteldo morreria o time do Grêmio, mas não, ele botou o Soteldo pelo lado e o Edenilson fez essa função de meia alternando com o Vila Sante. O fato é que o Vila Sante também não ajudou quase nada, não marcou, só cercava. O time do Grêmio é o time que menos faz falta no campeonato, é incrível, e não tem esse poder de marcação forte que nem o Fluminense tem. E por isso estava com vários jogadores pendurados nesse jogo. E depois teve uma reclamação do Mano, que acabou perdendo vários jogadores para a próxima partida, mas é a escolha de cada treinador. Aí o Renato tem perguntado sobre o rendimento do time, porque o time não joga bem, e se ele conseguiria fazer isso até o final do campeonato. Ele disse que o Grêmio não vai fazer isso. Ele entrega exatamente o que ele está pensando a partir de agora. O Grêmio não vai jogar mais bem. O Grêmio vai jogar para tentar vencer, para tentar pontuar a partir de agora, porque o Grêmio precisa buscar pontos, porque está numa situação muito ruim no campeonato e precisa sair dessa situação incômoda e tentar uma vaga para a Sul-Americana. É isso que o técnico Renato está propondo. Por isso, vai jogar sim um jogo feio, fechado no contra-ataque, em velocidade, utilizando as peças que ele acha que tem que ser feita pelo esquema em que ele está colocando contra os adversários. E o Grêmio não tem um esquema definido para os próximos jogos. O Grêmio vai jogar da melhor forma que ele achar para poder vencer ou pontuar. Bom, isso me deixou preocupado. Eu imaginava que contra o Fluminense ele poderia jogar dessa forma, exatamente porque o Fluminense está atrás do Grêmio na competição. Então o Grêmio tem, teoricamente, a melhor condição de poder vencer o jogo contra o Fluminense. O Grêmio deixou de vencer contra o Fluminense. Só que no decorrer do jogo não foi exatamente isso que aconteceu. O Fluminense foi muito melhor que o Grêmio, em vários momentos da partida. E o Renato dizia que o Grêmio está controlado. Mais um erro do Renato. Ele disse que para o Grêmio, o time do Grêmio estava controlando o jogo. Mesmo sendo atacado, o Grêmio estava controlando. Eu não vi nenhum momento o Grêmio controlar nessa situação, a não ser quando o Grêmio fez até o Grêmio fazer o gol. O fato é que depois desse erro de avaliação dele, é que na avaliação dele, a opinião dele, o que ele está vendo como treinador, a gente não pode dizer que ele esteja errado, mas a minha visão é que o Grêmio conseguiu pontos no Rio de Janeiro. Conseguiu um ponto no Rio de Janeiro, porque poderia ter tomado uma sacolada do Fluminense. Até vou dizer mais que o gol que o Grêmio toma, o primeiro gol que o Grêmio toma, eu vejo um erro do Marquezinho gigantesco, assim, e isso começa a mostrar que o Marquezinho está
uma decadência, assim. Não sei se é os treinos, ou é realmente porque está chegando a idade para ele. A gente sabe que alguns jogadores a idade chega mais cedo do que para outros. Por exemplo, o Fábio tem 43 anos e está jogando, mas cometeu um pênalti infantil no último lance de jogo. Então, assim, até a tomada de decisão dele já foi errada com 43 anos. O Marquezinho errou. A bola que o Arias chuta de fora da área, foi o Arias que fez o gol de fora da área, e ela vem devagarinho. Ele está se movendo para o lado e ele não consegue voltar a tempo. Ele vê a bola passando assim, tipo, vou ou não vou? Ficou na dúvida. E isso me deixa preocupado. E aí, então esse é um dos fatores que mostra que o Grêmio está com uma dificuldade gigantesca e está só pelo pontuar e sair dessa incômoda situação para o ano que vem começar tudo do zero. E é um outro problema que nós vamos levar esse assunto depois, falando a respeito de começar tudo do zero, porque não é esse o caminho, não tem que começar tudo do zero. O Grêmio tem uma estrutura muito boa, muito grande, com jogadores de qualidade e que precisa simplesmente traçar o norte, o objetivo. Esse ano não deu certo e para poder ano que vem conseguir algo em último ano de eleição, último ano de mandato, onde terá um ano de eleição dentro do Grêmio. Depois o Renato foi questionado sobre jogar bem, né? Quando ele fala sobre isso, ele diz assim: bom, não, o Grêmio não vai jogar bem. E se tu quer que jogue bem, né? Eu quero dar sequência no assunto. Se tu quer que jogue bem, pede para o presidente 500 milhões de investimento no futebol, 1 bilhão. Manchester City e Real Madrid jogam bem. Então, assim, e aí o repórter questiona ele, mas tu teve esse orçamento no Flamengo e não ganhou. E aí ele falou exatamente que no rendimento dele no Flamengo, ele é o segundo treinador com maior rendimento desde 2019. Ele perde, eu acho que só para o Jorge Jesus. E aí ele fala, ele não ganhou títulos, mas o rendimento, ele teve 74% de aproveitamento nos jogos com o Flamengo. Não é ele. E aí vem a outra pergunta em que o repórter diz assim: Renato, o jogador decide ou é o treinador que decide? Porque tu fala em jogadores de qualidade. Quem decide o jogo? Aí ele fala, entendendo, né, que era uma pergunta em cima dessa outra sobre os investimentos, ele fala, o jogador decide, mas sempre a qualidade vai decidir, é a qualidade que vai decidir. O treinador está para ajudar, ele mostra o caminho, ele mostra o que tem que ser feito e o jogador com a sua qualidade executa para as coisas funcionarem. Ali ele foi bem, dando uma resposta para dizer assim, o jogador decide, óbvio que o jogador decide. Né? O treinador está lá fazendo a parte dele. Se o jogador decide uma partida, tanto quando a gente fala decide a partida, quer dizer que ele está decidindo a favor. Mas o jogador também decide no erro, que foi o caso que aconteceu com o Renato quando ele estava no Flamengo. O Andrés Pereira faz um recuo mal, erra na bola e sai o gol e eles perdem a Libertadores. Se ele tivesse vencido a Libertadores, ia ser totalmente diferente a avaliação em cima do técnico Renato. Bom, e aí continua sendo abatida em cima de que ele não tem um bom rendimento com o Grêmio nesse ano, e realmente ele sabe que ele não está bem, mas ele precisa tirar o Grêmio dessa incômoda situação. Aí ele falou sobre a tática, que ele escolheu jogar dessa forma, no contra-ataque, por isso que o Grêmio acabou tomando os gols, né? Ainda tem uma certa fragilidade, que é a questão da forma de atuar na marcação. O Grêmio mostra que o Grêmio não marca bem, eu falei já isso antes, e ele acaba confirmando isso na sua coletiva. Portanto, ele joga fechado e a gente não sabe o que vai acontecer a partir de agora. O fato é que o Grêmio pega um Palmeiras decidindo o título de Campeonato Brasileiro e o Grêmio precisa pontuar. É um jogo que é para perder, para botar na conta que vai perder? Pode ser. Mas será que tem que tratar dessa forma? Não tem que fazer um confronto de igual para igual com o Palmeiras, já que o jogo é lá adiante? Depois o Grêmio pega o Juventude, sabe? Que poderia se ajustar. O Grêmio fica bem na tabela, pontua. Ainda faltam 5 pontos para o Grêmio sair da briga da zona do rebaixamento. E aí a gente precisa entender por que o Renato está agindo dessa forma. Ele dá um outro indício quando ele fala sobre o Kahneman, que ele não sabe que o Kahneman está com dores, como o repórter colocou, e que deve passar por uma cirurgia no quadril, porque ele disse que no dia anterior o Kahneman estava treinando. Como é que agora vai fazer cirurgia no quadril? E aí a gente volta aqui a falar sobre a comunicação do Grêmio, que continua falha, que continua sendo
desesperador, porque passa uma informação para o Renato e aí ele vem ou ele não sabe, ou ele se fez, ou ele não quer confirmar nada e ele deixa claro que é o departamento médico que vai tomar essa decisão para falar a respeito. É preocupante. Eu estou começando a entender, achar e acreditar que estamos apenas pelos 45 pontos. Se o Grêmio fizer 50, consegue aí 48, 50, consegue uma vaga na Sul-Americana. E aí vocês, acham que dá para buscar? Comenta. Daqui a pouco a gente volta.